Você já se olhou no espelho e sentiu que há algo em você que chama a atenção, mas não consegue colocar em palavras? Freud dizia que a atração vai muito além da aparência. Ela nasce de pequenos sinais sutis que indicam confiança, autenticidade e magnetismo pessoal. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando imitar padrões de beleza ou comportamentos que acham que atraem. Mas o que realmente define o quanto alguém é atraente está escondido em atitudes, gestos e formas de se conectar com o mundo. E você talvez nem perceba que os possui. Feche os olhos por um instante e tente se lembrar da última vez que alguém se aproximou de você sem motivo aparente. Aquela sensação de interesse genuíno, aquela atenção que parecia natural e espontânea. Freud acreditava que são esses sinais sutis que fazem alguém ser irresistivelmente atraente. Deixe seu gostei e se inscreva para receber mais vídeos. E não é sobre ser perfeito ou seguir fórmulas prontas. É sobre pequenos detalhes do seu comportamento e da sua presença que despertam atenção inconsciente nas pessoas. Hoje, vamos explorar 8 desses sinais e você vai perceber que provavelmente já os possui, mesmo sem notar. O primeiro passo é compreender que a atração real começa dentro de você. Ela nasce do conforto consigo mesmo, da forma como lida com suas emoções, da sua capacidade de ouvir e se conectar. Freud dizia que quando alguém está em sintonia consigo mesmo, essa sintonia é perceptível para os outros. Imagine se, daqui a 5 minutos, você pudesse reconhecer dentro de si traços que naturalmente despertam interesse. Não como truques ou técnicas de sedução, mas como expressões genuínas da sua personalidade. É isso que torna alguém 99% mais atraente que a média. O primeiro sinal que Freud destacava é a autenticidade nas pequenas atitudes. Pessoas genuínas não fingem ser quem não são. Elas se expressam com naturalidade. Um sorriso sincero, um olhar que demonstra interesse ou uma risada espontânea são ímãs de atração, mesmo que você pense que passam despercebidos. Perceba como alguém que está confortável consigo mesmo não tenta impressionar. Cada gesto flui naturalmente, e isso cria uma aura invisível que atrai. Freud acreditava que a mente inconsciente percebe essas sutilezas antes de qualquer análise consciente. É por isso que certas pessoas nos prendem sem explicação. O segundo sinal é a confiança silenciosa. Não é arrogância ou exibicionismo, mas a segurança tranquila que você transmite quando sabe quem é e aceita suas imperfeições. Essa confiança é sentida no tom de voz, na postura e até no jeito de ouvir. É como se o mundo percebesse. Essa pessoa se valoriza e isso é irresistível. Feche os olhos por um momento e tente lembrar alguém que você admirava sem saber exatamente por quê. Aposto que era a postura dessa pessoa, a forma como se relacionava com o ambiente, a segurança em cada passo. Esse é o tipo de atração que Freud chamaria de poder inconsciente, e você também pode transmitir. Esses primeiros 2 sinais podem parecer sutis, mas fazem toda a diferença. Autenticidade e confiança silenciosa não se aprendem de fórmulas. Se cultivam ao se aceitar, ao ouvir seus próprios sentimentos e ao agir de acordo com suas convicções. É nesse espaço que a atração verdadeira floresce. Ao longo do dia, observe como as pessoas respondem quando você se permite ser você mesmo, sem máscaras. Freud sugeria que o inconsciente dos outros reage instantaneamente a esses sinais. É como se um alarme silencioso despertasse dizendo: essa pessoa é diferente, é interessante. O terceiro sinal é a capacidade de escuta profunda. Freud acreditava que a atenção plena ao outro é uma forma silenciosa de magnetismo. Quando você ouve com interesse genuíno, sem interromper ou julgar, transmite empatia e compreensão. E isso é extremamente atraente.
mesmo que pareça algo simples. Imagine estar em uma conversa em que cada palavra é acolhida. Você sente uma conexão imediata, certo? Esse efeito não é coincidência. A mente humana percebe nuances sutis, o tom de voz, os pequenos gestos de reconhecimento e a paciência em ouvir. Tudo isso cria uma sensação de proximidade irresistível. O quarto sinal é o equilíbrio emocional. Pessoas que conseguem lidar com seus sentimentos, mesmo diante de desafios, transmitem uma estabilidade que atrai naturalmente. Freud observava que essa harmonia interna é percebida inconscientemente e influencia a forma como os outros se sentem ao redor. Respire fundo e pense: quem te atrai mais? Alguém que se deixa dominar pelo medo e pelo nervosismo, ou alguém que mantém a calma mesmo em situações tensas? A resposta revela o poder silencioso do equilíbrio emocional, um sinal de atração que vai muito além do físico. Freud afirmava que essa harmonia cria um campo invisível, onde pessoas se sentem seguras, compreendidas e, sem perceber, atraídas. É como se o simples ato de estar bem consigo mesmo irradiasse energia que os outros desejam se aproximar. Esses sinais, escuta profunda e equilíbrio emocional, podem parecer sutis, mas são pilares da atração duradoura. Eles mostram que ser magnético não é sobre aparência ou status, mas sobre presença, consciência e a forma como você se conecta com o mundo à sua volta. O quinto sinal que Freud destacava é a paixão silenciosa. Não se trata de demonstrações dramáticas, mas da energia que alguém transmite quando está verdadeiramente engajado em algo que ama. Seja um hobby, trabalho ou projeto pessoal, essa chama interior é percebida e desperta interesse de maneira quase instintiva. Feche os olhos por um momento e lembre-se de alguém que te inspirou sem esforço. Não era a aparência ou as palavras, mas a intensidade genuína com que vivia suas escolhas. Freud afirmava que essa paixão cria um magnetismo profundo, porque toca o inconsciente de quem observa. O sexto sinal é a capacidade de rir de si mesmo. Pessoas que conseguem se ver com leveza, sem se levar ao extremo, transmitem uma força encantadora. Freud dizia que essa habilidade indica segurança interna e humanidade, dois elementos que tornam qualquer pessoa instantaneamente atraente. Imagine estar perto de alguém que não teme seus próprios erros, que sabe rir de situações embaraçosas e transformar momentos difíceis em aprendizado. Esse tipo de leveza transmite liberdade e a mente inconsciente reage com atração. É uma espécie de charme natural que não se ensina. A paixão silenciosa e a capacidade de rir de si mesmo mostram que ser atraente não é sobre seguir regras ou padrões. É sobre intensidade genuína e autenticidade emocional. Freud chamaria isso de expressão do inconsciente, um sinal que vai além do superficial e conecta você de forma real com os outros. Preste atenção em sua rotina, onde você demonstra paixão verdadeira e em quais momentos consegue rir de suas próprias falhas. Esses sinais são valiosos porque revelam traços que naturalmente despertam interesse, sem que você precise fazer qualquer esforço consciente para parecer atraente. O sétimo sinal que Freud apontava é a curiosidade genuína pelo outro. Pessoas atraentes demonstram interesse verdadeiro nas histórias e experiências alheias. Perguntas feitas com atenção e respostas que valorizam o que o outro compartilha criam uma sensação de conexão profunda e imediata. Imagine alguém que lembra detalhes das suas conversas anteriores, que presta atenção nos pequenos sinais e gestos. Freud acreditava que essa curiosidade ativa o inconsciente do outro, despertando atração não apenas pelo físico, mas pela presença emocional, pela sensibilidade que se revela sem esforço. O oitavo e último sinal é a capacidade de se reinventar. Pessoas que abraçam mudanças, que aprendem com o passado e buscam crescimento pessoal,
transmitem vitalidade e magnetismo. Freud dizia que a mente percebe essa energia como um sinal de força e adaptabilidade, traços que são profundamente atraentes. Pense na última vez que você conheceu alguém que parecia sempre se reinventar, que encarava desafios com coragem e curiosidade. Sem perceber, você sentiu uma admiração silenciosa. Esse é o efeito do crescimento pessoal sobre a atração. Algo que Freud chamaria de manifestação inconsciente do desejo de proximidade. Esses 8 sinais, autenticidade, confiança silenciosa, escuta profunda, equilíbrio emocional, paixão, leveza, curiosidade e capacidade de se reinventar, compõem um conjunto que vai muito além da aparência. Eles revelam a essência magnética de quem realmente sabe se conectar consigo mesmo e com os outros. Respire fundo e reflita. Quantos desses sinais você reconhece em si mesmo? Freud nos lembra que a atração verdadeira não é uma questão de sorte ou genética, mas da consciência de si e da forma como expressamos nossas qualidades mais profundas. Agora que você conhece os 8 sinais que, segundo Freud, tornam alguém 99% mais atraente, é hora de olhar para dentro de si. Não para comparar com os outros, mas para reconhecer o que você já possui e o que ainda pode desenvolver. Cada sinal é uma oportunidade de se aproximar mais da sua própria essência. Feche os olhos e perceba por um instante quais desses sinais você manifesta naturalmente. Talvez você já seja mais magnético do que imagina. A atração real começa com consciência e presença, não com aparência ou esforços artificiais. Freud dizia que o inconsciente percebe cada gesto autêntico e reage imediatamente. Imagine-se, daqui a 6 meses, você pudesse olhar para trás e perceber que desenvolveu ainda mais essas qualidades, tornando-se uma versão mais confiante, equilibrada e genuína de si mesmo. Cada passo consciente que você dá nesse caminho fortalece o magnetismo que você já possui. Pense nas pessoas que você admira. Muitas vezes não é apenas o talento ou a beleza, mas a presença, a autenticidade e a energia que elas emanam. Isso é exatamente o que Freud chamaria de atração inconsciente. E você tem o potencial de cultivar essas mesmas qualidades em sua própria vida. Ao desenvolver esses sinais, você se aproxima de uma transformação silenciosa. A capacidade de atrair, não por esforço, mas por ser plenamente você. É um tipo de magnetismo que não envelhece, não se desgasta e que faz com que os outros se sintam naturalmente conectados à sua presença. E lembre-se, essa jornada não é sobre perfeição, mas sobre consciência. Cada gesto, cada escolha e cada ação consciente que reflete quem você realmente é, contribui para o magnetismo que Freud descreveu. Um poder silencioso que desperta interesse profundo e genuíno. Agora que você entende os 8 sinais, é hora de observar como eles se manifestam no seu dia a dia. Não se trata de mudar quem você é, mas de perceber e valorizar suas qualidades. Freud acreditava que a consciência desses sinais permite que você se torne naturalmente magnético para os outros. Se coloque nesse cenário. Você, numa conversa simples, prestando atenção genuína, sorrindo de forma autêntica e demonstrando equilíbrio emocional. Mesmo sem perceber, essas atitudes criam atração. É o poder do inconsciente em ação, reconhecendo e respondendo ao que é verdadeiro e autêntico. Pense também em pequenas mudanças que podem reforçar esses sinais. Ouvir mais sem interromper. Valorizar momentos de lazer com paixão. Rir de si mesmo e se permitir curiosidade pelos outros. Cada gesto consciente fortalece sua presença magnética, tornando você mais atraente de forma natural. Freud apontava que essas qualidades não apenas atraem, mas também geram conexões mais profundas e significativas. Pessoas que percebem esses sinais inconscientes se sentem mais próximas, confiantes e abertas à relação.
seja ela de amizade, trabalho ou afetiva. Feche os olhos por um instante e reflita. Quantos desses sinais você já demonstra diariamente, mesmo sem perceber? Atração real não é esforço ou aparência, é expressão de autenticidade, presença e consciência emocional. É isso que faz alguém 99% mais atraente do que a maioria. Ao aplicar esses sinais de forma consciente, você cria um efeito silencioso e poderoso. Freud diria que essa é a verdadeira essência do magnetismo pessoal. Não algo que se impõe, mas que se manifesta naturalmente através da força da sua própria presença. E agora, ao olhar para si mesmo, reflita: quantos desses sinais você já manifesta? Quantos você pode desenvolver? Freud nos lembra que a atração verdadeira nasce da consciência, da presença e da autenticidade. Qualidades que qualquer pessoa pode cultivar ao longo da vida. Imagine se, daqui a um ano, você pudesse olhar para trás e perceber que se tornou alguém mais autêntico, confiante e magnético, sem esforço, apenas sendo você mesmo. Cada pequena ação consciente hoje constrói esse poder silencioso que atrai naturalmente os outros. Pense nas pessoas ao seu redor. Aquelas que mais nos impactam não são as mais belas ou as mais ricas, mas aquelas cuja presença é marcante, cujas atitudes refletem autenticidade e equilíbrio. Freud chamaria isso de atração inconsciente, e você também pode despertar esse efeito. Feche os olhos por um instante e sinta o que isso significa para você. Qual parte da sua presença ainda está adormecida, esperando ser reconhecida? Cada gesto, cada expressão de autenticidade é um passo para se tornar 99% mais atraente, não para os outros, mas para você mesmo. Então a pergunta final: o que você vai fazer hoje para fortalecer esses sinais e se reconectar com sua própria essência? Lembre-se, Freud nos mostra que a atração não é sorte ou aparência, mas presença, consciência e expressão genuína daquilo que somos. Não importa quanto tempo tenha passado, sempre é possível despertar o magnetismo que existe em você. Reflita, pratique, observe e perceba que o poder de ser verdadeiramente atraente sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecido. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.